O nosso convidado de hoje é Vinícius Rodrigues Vieira, especialista em relações internacionais. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, doutor Cury. Muito obrigado pelo convite. Por favor, nos dê a sua visão do mundo hoje. Infelizmente, vivemos hoje um mundo muito conflagrado, muitas disputas de poder. E o evento mais recente que demonstra isso foi ali a questão Israel-Irã. Irã desenvolvendo ali potencialmente armas nucleares, Israel fez um ataque preventivo, os Estados Unidos, sob Trump, entraram nessa disputa, bombardearam, mas tudo indica que o programa nuclear do Irã não foi terminado. Sim. Agora, qual é a evolução disso? Que no mundo hoje nós não temos só a guerra, quer dizer, só é muito ruim, mas nós não temos o cenário só dessa guerra, existem outras. Qual é essa relação mundial e para onde é a nossa tendência? Nós temos aqui uma série de conflitos que envolvem indiretamente grandes poderes. No caso ali, foram os Estados Unidos que fizeram um bombardeio diretamente. Nós temos ainda, como temos aí há 3 anos, o conflito Rússia-Ucrânia. Muitos esperavam um término dessa guerra com a entrada do Trump próximo ali a Vladimir Putin, em termos de visão de mundo normal, mas ainda temos a continuidade desse conflito que vem gerando ali uma onda rearmamentista no contexto da Europa. A Europa agora ali, a Alemanha, antes um país pacífico desde o fim da Segunda Guerra Mundial, colocando muito dinheiro na aquisição de armamentos e até pensando em voltar ali com o recrutamento obrigatório dos seus jovens para as Forças Armadas Nacionais. Agora, tudo isso leva a que cenário na sua análise? Um cenário em que nós vamos viver instabilidades constantes. Eu diria que a instabilidade é o novo normal. Ou, como alguns dizem, tendo a concordar com isso em relações internacionais, um retorno ao velho normal. Talvez esses últimos 30, 35 anos, desde o fim da Guerra Fria, desde o fim da União Soviética, foi uma exceção na história da humanidade, em que nós sempre tivemos guerras, impérios, grandes potências disputando e atrapalhando, por exemplo, as trocas econômicas. Bom, agora, todas essas guerras, todos esses conflitos, todas as divergências, elas acabam polarizadas entre as potências mundiais, com a sua avaliação deste cenário nesse momento. Não que não possa mudar em poucos segundos, enquanto a gente está falando, pode estar mudando lá fora, mas o cenário nesse momento, na sua avaliação. O cenário nesse momento, me parece, passa ali por um entendimento, só que não definitivo, entre as grandes potências. E quem seriam essas grandes potências? Já falamos dos Estados Unidos, falamos da Rússia, mas nós não podemos nos esquecer da China. A China é um ator relevante, não só economicamente, mas militarmente. Por hora ela não está envolvida em nenhum conflito, mas todos na comunidade de relações internacionais dizem o seguinte: a questão não é se, mas quando a China vai querer retomar Taiwan para o seu território. Lembrando que Taiwan, aquela ilha ali protegida pelos Estados Unidos, fabricante crucial de microchips para o mundo, né? O celular, o telefone celular, o computador, carros, geladeiras, hoje todos dependem desse tipo de indústria. Então, quando isso acontecer, aí nós teremos talvez uma disrupção, ali uma ruptura até mais profunda do que o que a gente viu aí com Israel e Irã, e claro que estamos vendo com Rússia e Ucrânia. Trazendo do macro um pouco para baixo, trazendo a relação interna dos países, como é que você vê o movimento da desglobalização? Porque continua a globalização, só que com suprimento local. Como é que a sua análise em relação ao momento mundial de desabastecimento ou abastecimento de produtos e serviços? É uma tendência que vem ali, no mínimo, desde a pandemia, porque a pandemia aumentou muito os custos de transação, como nós dizemos em economia. Então, trazer um componente lá da Ásia para a Europa, ou mesmo aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, ficou muito caro. Então, nós temos aí uma reorganização do que a gente chama de cadeias globais de valor. Ou seja, aquilo que era produzido antes em vários locais, explorando ali o melhor da especialidade da mão de obra de cada parte do mundo, é um cenário cada vez mais difícil e que só foi agravado pela imposição por parte de Donald Trump de uma nova guerra tarifária. Não apenas mais como ele fez no primeiro mandato contra a China, mas também contra o mundo como um todo.
inclusive o próprio Brasil, especificamente ali o setor de aço, alumínio, vem sendo muito afetado porque não entrou nas exceções de tarifas. Em suma, nós temos aqui uma tendência, aquilo que a gente chama do quê? De protecionismo. Então, os países cada vez mais voltados para si, o que, claro, traz dificuldades econômicas para o consumidor final. Toda essa movimentação atualmente existente no mundo está gerando inflação mundial ou está gerando inflação de custos de uma forma localizada? A tendência é uma inflação em escala global. Por quê? Se a gente voltar a 30, 35 anos, qual foi a grande novidade ali que permitiu uma redução de preços, inclusive no Brasil, né? Lembrando que a gente só teve estabilização da inflação aí que perdurou por muito tempo há 30 anos com o Plano Real, 94, sim, 95. Ali tem uma coincidência muito virtuosa, que é o quê? A entrada da Ásia em geral, não só da China, como ator fundamental na produção global. Então, aquilo que antes era feito na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, produtos têxteis, uma indústria que o Trump, por exemplo, quer levar de volta para os Estados Unidos. Mas é impossível levar de volta para os Estados Unidos porque não tem nem mais ali a qualificação necessária para que o trabalhador se engaje nisso. Não tem mais quem faça isso lá, porque isso foi para países asiáticos, Bangladesh, Indonésia. Então nós temos aqui não apenas a China como ator fundamental, mas outros atores ali que tinham mão de obra abundante, relativamente qualificada, permitindo o desenvolvimento desses países e o barateamento desses bens para o mundo como um todo. Se nós temos, num cenário hipotético, cada vez mais ali um valor cobrado por alimentos, por têxteis, calçados, roupas, isso quer dizer que, por exemplo, a pessoa, cada cidadão, cada consumidor vai ter cada vez menos condições de usar esse dinheiro para outras coisas, bens mais caros, eventualmente uma viagem, por exemplo, afetando toda uma série aí de atividades econômicas para além daquelas que são de fato comercializáveis entre fronteiras. Bom, todo o cenário, como se apresenta na história do mundo, alguém perde, alguém ganha. Dentro desse cenário mundial, qual a janela de oportunidades que você vê para o Brasil? O Brasil, por hora, ele ainda está numa situação relativamente confortável. Por quê? A Ásia, principalmente a China, que compra muitos produtos primários do Brasil, ainda está ali de vento em popa, no seguinte sentido, não é mais aquele crescimento de 2 dígitos que a China tinha, sim, mas não é uma recessão. A grande questão é, o Brasil, como todo país do tamanho que o nosso tem de diversificar suas parcerias. Não pode apenas confiar no parceiro principal, como hoje é a China, goste ou não, ali nesse cenário, mas o fato é que a China corresponde aí de 30% a 35% das nossas exportações. E numa cesta de produtos muito pequena, minério de ferro, a soja principalmente, cada vez mais ali o setor de carnes, bovinas, né, carne de frango, que teve aí um embargo recentemente, né? Alimentos em geral. Sim. Então nós temos aqui um cenário que o Brasil precisa voltar a se industrializar. Inclusive, né, a gente pensa às vezes em indústria, grandes unidades, participação estatal, como foi a nossa industrialização originalmente, mas não, pode ser indústrias pequenas, de médio e pequeno porte, que contribuiriam para que nos consigamos mais mercados consumidores, já tem todo um esforço, né, de achar potenciais mercados, inclusive na própria Ásia, ali, sim, no Sudeste Asiático, ali é muito promissor, a própria África, a América Latina. Então o trabalho é duplo, fazer a lição de casa reindustrializando o país, mas ao mesmo tempo conquistando novos mercados para evitar uma dependência excessiva de qualquer ator no mundo. Nessa visão global, o Brasil está numa situação neutra, propriamente dita, com grandes oportunidades. E como é que você analisaria a alimentação no mundo, ou seja, a segurança alimentar dos países cada vez mais dependentes da importação de alimentos mundo afora, independente de ser o Brasil um grande exportador, mas outros países também. Como é que você vê essa janela para o Brasil? Gostaria de citar aí 2 estudos que saíram recentemente. Um deles é da FAO, que é a Organização das Nações Unidas, da ONU, para a Alimentação e Agricultura. Surpreendentemente, todo estudo é criticável, tem uma metodologia, claro, mas eles colocaram ali que apenas a Guiana, o nosso vizinho aqui do norte, ali na Amazônia, teria condições de alimentar a sua população integralmente. Claro que a gente sabe que países com grandes áreas, com fazendas, como o Brasil, Estados Unidos, a própria China, talvez a China menos em função da sua enorme população, a segunda do mundo só perde para a Índia. A Argentina teriam condições de refocar
a sua produção agrícola num cenário de fechamento de fronteiras, de guerra e ter ali uma autossuficiência. Sim. Mas enquanto houver aí abertura para o mundo, o Brasil, por exemplo, já falei com vários analistas, colegas mais especializados nessa questão de agricultura, que vem, por exemplo, uma grande oportunidade para o Brasil na África, porque a classe média vai crescer. Quando cresce a classe média, como na África, no Sudeste Asiático, Indonésia e companhia ali, Malásia, por exemplo, o pessoal começa a consumir mais, quer consumir carne de frango, produtos que podemos entregar. Então, enquanto houver essa abertura, o mínimo de abertura no mundo para bens agrícolas, e ainda há, hoje o foco é de barreiras muito mais industriais, o Brasil tem chances aí de ter grandes lucros. Temos a janela de oportunidades para fazer cada vez mais com que haja produção brasileira, emprego brasileiro, crescimento econômico, etc. A grande indagação é como e quando vamos pegar esse bonde na história. Resumindo, seria mais ou menos isso? Seria isso. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. É um trabalho não só dos governos, mas também da sociedade, empreendedores, sociedade civil, de justamente redirecionar os nossos esforços para onde há oportunidades. Pode parecer um pouco contraditório dizer, olha, a gente tem que exportar para outros mercados produtos agrícolas, alimentos, mas talvez o alimento ali, eu diria sem dúvida, o alimento com maior valor agregado, já industrializado, claro. mas e não in natura. O problema é ficar dependendo apenas de cargas in natura, de poucos atores, poucos mercados, porque suponha que tem uma crise econômica lá na China. Não tem nada nesse sentido, tem uma desaceleração. Alguns dizem a China vai entrar em colapso, nunca entrou em colapso nos últimos 30 anos, não me parece que será o caso em breve, pelo menos. Mas é aquela história, não se põe todos os ovos numa única cesta. Então, essa diversificação em termos de produtos e mercados é necessária, temos aí plenas condições de fazer isso. Bom, dentro desse cenário todo, claro que existem produtos e serviços que são essenciais nessa paz ou desarmonia mundial. Qual a sua análise sobre esse tema? Nós temos aí os produtos chamados metais raros, metais terras raras, em que o Brasil é um mercado muito promissor, porque tem reservas comprovadas, reservas ainda a serem exploradas. Os Estados Unidos e China, mesmo aí com a guerra comercial, chegaram a um acordo para compartilhar esses recursos. A China hoje os detém em maior quantidade, detém grande capacidade de processamento. O que o Brasil pode fazer nesse cenário, ao meu ver, até levando em conta a proximidade com a China em termos de mercado exportador e também de receptor de investimentos, falar para a China, olha, nos ajude a agregar valor a esses metais, porque queremos ser um ator relevante, inclusive nessa lógica de reindustrialização do Brasil. A transição energética é um fator fundamental nisso e esses metais podem ser empregados nesse processo. Vinícius Rodrigues Vieira, queremos agradecer muito a sua participação. Chegamos ao final do nosso tempo. Adoraríamos continuar aqui conversando, mas o tempo nos impede. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento. Com certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.